No vídeo de hoje eu vou te ensinar um efeito que pode revolucionar o mercado do motion. A Apple acabou de lançar o Liquid Glass no seu novo design de 2025 e isso pode virar uma nova tendência muito grande no mercado de motion. Bom, e para quem não me conhece, eu sou o Pantoja. O mundo da edição de vídeo já se arrasta comigo desde a época da escola, veio junto da faculdade, só que em 2023 que eu decidi fazer isso virar a minha profissão. Bom, e para mais vídeos como esse, já se inscreve no canal, deixa o comentário do que vocês querem ver nos próximos vídeos. Não se esqueçam de entrar lá na comunidade do Cia Revit no WhatsApp, por lá a gente mostra muito mais coisas, sem contar a diversidade de network que a gente tem por lá. Já fechamos contratos, já prestamos serviço para fora do Brasil, então todo mundo que tá lá sempre aprende alguma coisa. Então não perca tempo, já vá direto logo para nossa comunidade lá no WhatsApp. Bom, e sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bom, essa é a composição que eu vou estar ensinando para vocês a fazer. Tem bastante transição de cena de uma para outra. No caso, aqui eu transiciono na parte central. Depois eu faço essa mesma transição descendo. Essas duas transições em si, o que mexe é apenas o fundo. Se vocês perceberem, esse meio aqui, ele fica constantemente ali. Tudo que gira, nesse caso aqui, é somente background. Então, bora lá montar esse mesmo cenário. Você vem, cria uma nova composição, pode criar 1920 por 1080 mesmo, criar 30 frames, coloca aqui 30 segundos, acho que já é o suficiente, renomeia. Bom, você vem, cria shape layer redondo, pode desativar o stroke, diminuir o tamanho, você mesmo pode decidir, não tem muito critério. Para a gente refazer esse cenário, precisamos de 2 shapes e um background. Então, criamos um sólido, estamos esse sólido para baixo, podemos renomear ele como BG. Vamos colocar um gradiente ramp, que assim a gente consegue fazer aquele mesmo gradiente que está naquela composição que está pronta. Nesse branco a gente não coloca um branco 100% e para esse lado mais acinzentado a gente coloca esse cinza mais ou menos aqui nessa tonalidade. Se tiver algum serrilhado, você aumenta isso daqui, que já vai quebrar um pouco desse serrilhado. Bom, agora para a gente deixar igual, a gente precisa de 2 shapes, um mais branco, quase amarelo, tendenciado para amarelo, e um mais amarelo um pouco mais opaco. Vimos aqui na ferramenta de retângulo, vamos criar um retângulo maior, sempre centralizando o anchor point, pessoal, para a gente sempre ficar organizado. Então aqui temos a nossa ball, aqui temos o nosso shape branco, duplica ele e amarelo. No amarelo a gente pode colocar essa cor assim mais, deixa eu colocar um pouquinho mais claro aqui. Não, aqui eu mudei o stroke, nesse de cima. Vamos colocar uns 200. Bom, se a bolinha estiver centralizada, pra gente deixar nesse mesmo formato, tem que chegar por baixo da bolinha e vir pra cá. Vamos deixar essa bolinha vermelha, que assim a gente consegue ter um ponto em destaque. Acho que é bom a gente aumentar ela. Isso, 250, certo. O shape branco de trás, a gente aumenta esse roundness, pode reposicionar ele um pouco a mais pra cá. Perfeito. Aqui, se vocês prestarem atenção, tem esse detalhezinho daqui, é um inner shadow. Então, vamos colocar em layer style. A gente abre a composição, coloca branco. Por que eu coloquei um branco mais amarelado? A gente tem essa pequena bordinha aqui. Size, coloquei normal. Deixa eu dar uma olhada. Ah não, tá branco total. Tem que descer mais um pouco para amarelo coisa. Que agora, ó, a gente consegue deixar essa bordinha mais aparente. Pronto. Temos a bordinha mais aparente. Agora a gente vai vir fazer esses números. Podemos colocar a hora. Vamos aqui em texto. Você pode colocar a hora certa. Agora são 21h25. Fonte, deixa eu colocar quase totalmente preta, 0909. Qual foi? Muito obrigado aí, o Adobe After Effects, por simplesmente crachar na minha cara. Graças ao autosave aí, ajudou a gente. Muito obrigado. Voltando. Diminui a fonte. Essa fonte, se eu não me engano, deixa eu olhar lá qual que é a fonte que eu tô usando. Se eu não me engano, é a SF Pro Display. Verdade. Não estava lembrando qual que era a fonte. SF Pro Display, se eu não me engano, eu coloquei ela bold. Isso. Diminui ela, posiciona, tenta deixar o mais parecido possível. Esse roundness aqui é maior, hein? Shape branco. Isso aí. Vou voltar uma setinha. Só que aqui eu já vou fazer uma coisa. Eu já vou esticá-lo. Então, o que eu vou fazer? Vou diminuir essa propriedade dele. Deixar ele mais esticado. Desculpa aí o equívoco. Tem que criar um quadrado. E desse quadrado fazer ele ser uma bola. Você aumenta totalmente o roundness que ele vira uma bolinha. Então, com a bolinha não dá certo. A gente deixa mais esticado. Diminui a opacidade só pra gente
ter noção de mais ou menos onde está. E lá eu tenho que deixar mais ou menos nesse formato. Ó, ele é mais compridinho e a borda totalmente arredondada. Então a gente diminui mais isso daqui, pode deixar um pouquinho mais esticado. Tranquilo, temos um tamanho da fonte aqui, a gente pode duplicar ela, colocar aqui o voltar, só que aqui não vai ser bold, a fonte, se eu não me engano, é Miriam. Isso, a gente aumenta o tamanho, pose, centraliza o anchor point sempre, a gente vem aqui na ferramenta caneta, faz uma seta, ativa o stroke, coloca mais ou menos uns 14, 13 não, mesma cor da fonte, então a gente posiciona para tentar deixar o mais alinhado possível. Nesse caso não precisa ser tão perfeito, só precisa estar bem diagramado. E agora que começa a brincadeira, a gente fazer esse efeito de líquido de vidro. Vamos deixar ele em cima de tudo, vamos deixar ele amarelo, vamos colocar aqui Glass. Aqui você pode aumentar a opacidade dele, duplicar. Eu já vou fazer uma coisa que vai ser muito importante ali na frente. Você vai abrir o Content, Rectangle, abrir a camada desse retângulo e vai fazer isso para o de cima também. Por que eu vou fazer isso? Eu vou usar esse primeiro shape que eu criei como um controle. É com ele que eu vou fazer rotação, vou fazer posição, vou animar o tamanho do shape. Então ele vai ser o nosso controle. Deixa eu colocar como controle. Venho aqui, abro essa outra propriedade, linko o size, posso linkar o roundness. Agora eu vou fazer algo diferente que eu não fiz no meu original. Eu vou linkar o rotation e vou linkar o position. Pronto, depois de linkar o position, o rotation, vou até criar os keyframes. Rotation, position, size e roundness. O que acontece? Essa ação que é o controle está desativada. Se eu mexer aqui, eu mexo no de cima, que está tudo linkado. Posição e rotação. Já é o suficiente da gente fazer a animação. Bom, e por que eu fiz isso? Porque eu vou duplicar essa camada de cima aqui. Vou colocar o nome efeitos. E quando eu faço isso de duplicar, eu já tenho tudo linkado. Tudo que eu preciso. Duplica aí uns 5 e agora vocês vão colocar esses efeitos que eu vou mostrar. Desativa e deixa apenas o primeiro com a visualização. Esse primeiro você vai renomear como de Distort. Vai ser onde você vai colocar os efeitos para fazer a distorção. Esse segundo você vai colocar como mapa Distort Map. Vamos deixar tudo em inglês. O segundo vai ser um Glow. E no de cima vai ser Glow 2. Pra gente deixar bem estilizado. Ou seja, temos 4 shapes iguais. Bom, nesse primeiro glow você vai colocar um inner shadow e um inner glow. Nessa camada a gente vai ter que mudar o modo de mesclagem, então a gente deixa o shape totalmente preto. Seu inner shadow e nosso inner glow já está aqui, mas temos que mudar algumas coisas. Coloca branco, inner shadow e inner glow e muda de multiply e screen, deixa todos eles normais. O que nós queremos aqui? O que eu quero aqui é deixar uma pequena borda e deixar algo meio que esfumaçado para dentro. Então no inner glow a gente muda um pouco dessas configurações para deixar o máximo. Se eu fizer assim não vai ficar tanto, então eu tenho que deixar o máximo essa sensação de ser esfumaçado. Então a gente pode aumentar o tamanho, diminuir um pouco essa opacidade. Beleza, acho que chegamos num ponto. Aqui no Inner Shadow colocamos em branco, mudamos o tamanho dele para deixar essa bordinha aqui, ó. Essa bordinha branca que é um pouco mais dura, para ficar mais ou menos esse estilo, beleza? Deixa ele aqui parado. E no de cima, a gente vai copiar essas mesmas propriedades do Layer Style, ativa ela, visualização apenas dela, muda para preto a cor. E nessa daqui, em vez de ter o Inner Glow, a gente vai apagar ou só desativar a visualização. Em vez de ser essa bordinha para cá, eu vou jogar ela para cá. Como que eu faço isso? Mudando a rotação dela. Vai girando, que ela vai chegar lá. Perfeito. E se eu ativo essa daqui de baixo, não vai dar para ver porque o shape tá preto. Mas quando a gente mudar o modo de mesclagem, vai dar para ver as duas bordinhas. Perfeito. A gente já vem aqui e coloca em Lighten. Já temos algo. Pelo menos o formato já temos. Agora vamos para o Distort Map. Nessa parte aqui a gente tem que colocar esse shape mais ou menos num cinza, por conta de um outro efeito que a gente vai usar. A gente vem aqui e coloca um Layer Style, Bevel Emboss. Muda totalmente a cor dele, coloca esse tom mais amareladinho, coloca ele em 100%, muda o modo de mesclagem para normal. E agora, esse de baixo também a gente deixa na mesma cor do de cima. Então, conta gotas, copia e cola, todo ele em 100%. Agora, a gente aumenta um pouquinho essa configuração. Bom, daqui a pouquinho eu vou mostrar o que isso daqui acontece. Temos o nosso mapa de distorção. Ok, desativa a visualização. Agora a gente vem aqui no Distort e vamos colocar um Displacement Map. Aqui no Source, a gente vai colocar, em vez de Distort, que é a nossa camada, a gente vai colocar o Distort Map.
Vamos mudar o Source para Effects and Mask. E aqui temos que ativar essa opção para fazer esse shape se comportar como uma camada de ajuste. Pronto, temos a distorção. Você consegue mudar a distorção. Por que o texto está indo para um lado e para o outro? Porque o texto tem que estar em cima de tudo. Esse meu texto e esse meu shape. Se eu jogar em cima de tudo, ele não vai mudar. A única coisa que vai mudar é aquilo que está lá atrás. Para ficar mais didático, eu vou criar um grid para a gente ver o que tanto que está distorcendo. Então aqui a gente consegue ver o quanto ele vai distorcer na vertical e na horizontal. Bom, aqui fica a critério de cada um. Vou colocar 20 e aqui, se eu colocar negativo, bom, vou colocar 1 menos 20. Aqui fica a critério. Bom, e por que fizemos essa parte do glow aqui antes? Pra gente ter esse efeitozinho aqui, ó. Deixa eu desativar esse nosso grid. Já temos algo. Bom, podemos dizer que estamos perto disso daqui. Então, a questão desse shape cinza pode acabar acarretando nessa mudança aqui, ó. Se a gente mudar a cor dele, ó, olha o tanto que vai interferir. Porque isso vai interferir naquele bevel and Oz que a gente colocou. Então, ele que vai fazer a distorção em si que a gente quer, certo? Então, se eu colocar para o outro lado, ó, fica mais interessante. Então, vamos mudar. Vamos para menos 30. E aqui vamos botar 50. Perfeito. Aqui já temos o efeito tecnicamente criado. Aqui, para dar um efeito melhor, podemos colocar um Details do Upscaling. A gente consegue dar um Upscaling somente dentro do nosso shape. Vamos colocar um 120. Podemos colocar um Tint também. A gente mudar a cor interna. A gente coloca branco. Aqui também a gente coloca branco. Só que assim a gente não vai ver nada. Então a gente diminui a opacidade e deixa 10. Ó, já fica um pouquinho branco, fica um pouquinho diferente. E para dar um toque legal, a gente pode colocar um Gaussian Blur. Joga o Gaussian Blur aqui para cima, a gente coloca um pouquinho de desfoque. A gente colocar muito, já distorce um tanto e fica uma estilização muito bacana, inclusive. Mas o meu eu vou colocar apenas 10. Que eu quero ainda... 10 foi muito? 3, 8, 5. E ainda você. É isso. Temos a nossa composição. Não está totalmente igual, mas chega perto. Muito perto, inclusive. Bom, perfeito. Agora, como eu fiz aquela animação dela surgindo e aparecendo aqui. Como eu fiz essa animação? Então, vamos lá. Primeiro eu vou alinhar esse meu texto. Vou aumentar um pouquinho a escala dele. Vou criar um nulo. Esses são os meus shapes e o meu background. O meu background fica, ele não rotaciona. Então, o que vai rotacionar é os meus shapes. Então, eu vou linkar no nulo. O meu número também rotaciona. Então, com ele no meu nulo. E acho que apenas. Então, com keyframe de rotação. E aqui eu rotaciono menos 180. Seleciono os dois keyframes, F9 para suavizar. E aqui eu coloco a minha curva bem acentuada para trás. E essa primeira eu deixo quase em zero. Para fazer esse movimento aqui, ó. Então, como surge. No meu texto eu vou usar um Text Evil, que é um script que é de graça para todo mundo. Então, se você pesquisar na internet, você consegue ele. É um script que é muito bom para fazer animação de texto. Tem uma particularidade nele, que você consegue fazer algo separado. E ele tem um efeito muito bacana que eu uso muito. No primeiro keyframe, que é o de 100%, eu venho em Style e mudo o Blur. Aqui o que acontece? Cada caractere vai aparecer, é como se o Blur fosse sumindo por cada caractere. Então, fica muito bonito. Aumento o Blur e venho aqui em Transform e coloco a opacidade em 0. A animação do texto ficaria assim. Eu diminuo o tempo dela, puxo aqui para trás para aparecer próximo do final da rotação. Aqui nessa camada de controle, que é da bolinha, eu vou fazer ela aparecendo aqui. Deixa eu apertar U e deixar somente o que está selecionado de keyframe. Bom, a rotação acabou aqui. Eu vou arrastar um pouco mais para frente. Vou diminuir o tamanho dela, fazer ela virar uma bolinha mesmo. Vou colocar 230 e o roundness 160, que eu vou fazer essa animação abrindo. Só que aí eu vou fazer a animação de rotation, deixar um pouquinho mais para frente, position, e ela surge de baixo. Então eu jogo a bolinha para baixo, puxo o keyframe para cá. E agora o que eu vou fazer? Vou fazer uma rotação. Rotaciono 10, rotaciono menos 10. Aqui eu vou rotacionar 10 de novo. Posicionei os keyframes, suaviza. Vamos ver como é que ficou isso daqui. Tá bem duro, hein? Puxa esses keyframes para trás. Esse deixa mais ou menos aqui no meio. De position, de rotation, eu vou fazer aquela mesma coisa. Seleciono eles, puxo. Vamos ver como se comporta. Muito rápido. Puxar mais e vou
Calma, eu uso um pouquinho pra frente. Agora aqui ajuste. Refinar o movimento pra ficar suave. 100%. Colocar aqui. Ó, ficou mais bonito, hein? Esse efeito do Text Evil eu vou colar no... Na verdade, eu não vou colar no voltar. Vou fazer diferente. Vou fazer ele surgindo em escala. Aí vou colocar um Fastbox Blur. Colocar em... Não. Colocar em 6, 3, 5. E você? Keyframe. Puxa esse keyframe pra trás. Coloco em 0, pressiono S, crio um keyframe de escala e aqui eu vou colocar uma escala de 50. Opacidade apenas do voltar, pressiono U, esse keyframe é aqui e aqui eu vou colocar 0. Suavizo os keyframes pra gente ver como é que ficou, como que o texto vai aparecer. Tá muito lento, então a gente aproxima mais os keyframes. Ó, ficou melhor. Então ele vai aparecer mais ou menos aqui, ó. Exatamente isso. A gente vai pegar essa mesma coisa aqui e copiar nessa seta. Então a gente vem aqui e cola. Lembrando de estar alinhado o cursor para aparecer ao mesmo tempo. Coisa bonita. Então, nessa daqui eu fiz ele vindo, apareceu. Depois apenas a bolinha com o texto voltar rotacionando. Beleza, veio e rotacionou. E aqui o que a gente pode fazer? Posso vir aqui, recortar esses textos, colocar aqui para cima. Por que eu vou fazer isso? Eu quero linkar essas minhas duas camadas do shape e do texto na rotação daquele meu controle que eu fiz aqui. Porque agora, o que eu faço? Venho aqui em R, deixa eu fechar tudo isso aqui. Venho aqui no meu controle R e se eu rotacionar aqui, eu vou rotacionar o texto também. E foi exatamente o que eu fiz lá. Então venho aqui e rotaciono para menos 90. E aqui eu vou diminuir um pouco o meu size, não esse, diminuir aquele e vou aproximar mais o texto e a seta. Então aqui um keyframe de position, arrasto para trás. Agora eu subo um pouquinho a seta e desço um pouquinho o altar. Por que eu estou fazendo isso? Para eu criar esse efeito da transição. Porque se eu só rotacionar não vai ficar bom. Então eu tenho que fazer os elementos juntarem. E agora esses keyframes aqui, eu vou colocar esse primeiro aqui 100%. Esse daqui eu vou colocar um pouquinho para cá. Novamente esse daqui, seleciona só esses que a gente criou os keyframes. No caso foi o roundness e a gente menciona no size e no rotation. Então eu puxo. Esse daqui eu coloco um pouquinho para lá. Para ele começar lento e depois ir rápido. Vamos dar um preview. Exatamente isso que eu quero. E rotacionou. Perfeito. Temos um Ctrl S, um Ctrl A. Procuramos o último keyframe aqui. Então vai ser aqui. Demos um Ctrl A. A gente fecha tudo. Ctrl Shift G. Apago. Vou criar uma composição. Anima 1. Então temos aqui a minha primeira animação. Então vamos para a nossa segunda composição. Para a nossa segunda composição eu já peguei algumas coisas que já tinham lá, como esse background que você consegue em qualquer site, e esse ícone de telefone, onde no ícone de telefone eu só coloquei um fio verde, ele é preto. O que a gente pode fazer? A gente pode copiar tudo isso daqui. Vamos dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui. Só que já tem um problema que é o quê? A gente vai ter que vincular tudo de novo. Quer ver? Eu acho que sim. Não precisa. A única coisa que a gente vai ter que fazer aqui no Distort Map, a gente vem aqui e vai ter que dar colocar de volta aqui, ó, no Distort Map. Porque quando a gente copia e cola, ele meio que reseta. Esse aqui é o nosso keyframes padrão. Então, todo o resto a gente apaga. E agora, vamos criar a nossa composição. Como a composição é centralizada, a gente cria uma elipse mais ou menos com espaçamento bacana, a gente clica mais ou menos onde é que vai ser a parte da nossa borda e solta aqui. A gente já tem mais ou menos o mesmo alinhamento em cima e embaixo. Pode colocar sem stroke, colocam ela sólido, mas coloca ela branco assim, um cinza. Nela para dar uma estilizada bacana, a gente pode colocar um Inner Shadow. A gente rotaciona pra gente ver onde é que vai estar a nossa sombra. Coloca normal, aumenta um pouquinho de nada, na verdade nem tanto. Só colocar branco, vamos ver como é que fica. Bom, coloquei em 100%. Ele dá um efeitozinho de nada aqui. Coisa pouca, mas é só questão de detalhe. Esses detalhes vão fazer muita diferença, inclusive. Bom, temos a nossa bolinha. Então, sempre renomeando e organizando, pessoal, pra gente não ter problema. Diminuir a escala do celular, do telefone, na verdade. Agora o que eu vou fazer? A gente pode vincular o celular no shape. E agora se eu mexer o shape, o celular vai junto, sempre deixando tudo centralizado. Agora eu tenho que criar esse efeito aqui, ó, que é o de atender. A gente coloca esse cinza aqui, ó. Vamos colocar esse cinza aqui que é um pouco mais escuro, porque eu vou fazer um efeitozinho aqui bacana.
é realmente pra gente não conseguir ver direito. A gente duplica esse texto, a gente vai usar esse texto como mask. O que eu vou fazer? Vou pegar outra elipse, vou criar uma elipse aqui no canto, posiciono ela aqui no canto, vou colocar aumentar esse Fastbox Blur, mas nem tanto, porque eu preciso da bolinha piscando, e aqui eu vou dar um mate desse segundo texto, que virou minha mask. E o que acontece? Eu quero esse efeito aqui, ó. Position do brilho, crio um primeiro keyframe aqui, cria um outro keyframe um pouquinho mais para frente, e mais para frente você cria esse outro keyframe para cá. Suaviza todos eles. Eu quero esse efeito aqui, ó, na bolinha passando. Esse efeito que eu quero. É para preencher toda essa parte de baixo, ela não precisa ser preenchida totalmente. Vamos linkar esses dois nesse texto principal, que aí a gente não tem problema em si. Só que aqui nesse position a gente tem que fazer uma coisa. Abre essa propriedade para a gente colocar uma função. Vamos colocar aqui um loopout e um cycle, que agora ele vai continuar fazendo esse mesmo movimento infinitamente. Perfeito. Bom, agora a gente vem, vamos ativar essas bolinhas de novo. Isso aqui vai ficar em cima de tudo. Temos a distorção, temos o nosso background. Vamos posicionar aqui. A transição vai ser uma rotação. No caso, o telefone vai rotacionar. Criamos um keyframe. A gente pode arrastar ele para frente. Vamos rotacionar ele para o lado direito, que é a transição ele rotacionando para o lado esquerdo. Então a gente vem, suaviza, vamos colocar 0 e 100, que eu quero o movimento. Quando aparecer ele já está surgindo, rotacionando. O que a gente faz? Pega toda essa camada de baixo e vamos vincular um nulo. Cria um nulo. Esse nulo vai ser o nosso controle. No caso, tudo vai girar, menos a bolinha. A bolinha ela vai meio que como se fosse descer agora. Então, todos esses aqui estão linkados no atender. Então, a gente pegou esse texto, vincula aqui. Vamos pegar todos esses e vincular no nulo. Porque qual que é o efeito que eu quero fazer? Eu quero fazer esse efeito de deslizar, como se eu tivesse que deslizar para atender. Só que o botãozinho vai ficar centralizado. O que eu quero é como se uma câmera tivesse travado nesse botão do telefone de atender. Então, vou aqui, posiciono, coloco um position, coloco um rotation, porque o rotation eu vou usar lá na frente. Então, eu venho aqui, boto o keyframe um pouquinho para frente. Mais ou menos um segundo depois, a gente puxa até o final. A gente vai puxar mais ou menos até o final, exatamente. Rotacionou e veio. Só que aqui a gente vai suavizar um pouco esses keyframes. Ctrl S. Sempre importante, puxa mais um pouco, rotacionou e veio. Só que aqui o que eu fiz? Para dar uma imersão maior, eu rotacionei o background junto. Rotacionei e dei uma escala. Então vamos fazer isso. Meu background, aqui, vamos puxar ele para cá. Vamos dar um scale, position e um rotation. E assim a gente consegue controlar tudo. A gente rotacionou aqui e deu uma escala. Aqui o keyframe do position também. Suaviza todos, 0 e 100 novamente. Não, 0 e 100. Essa questão de movimentação em apenas um nulo não é muito boa de se fazer. O certo é fazer isso daqui, ó. Cria um novo nulo, vincula esse último nulo nesse daqui. Depois de já ter feito toda a movimentação, vinculamos esse no segundo. Vamos ver que criamos um keyframe de rotação. E agora eu vou rotacionar centralizado, 90 graus. Agora o que vai acontecer? A rotação vai acontecer junto do movimento de posição. Por isso que a gente usa dois nulos, um vinculado no outro. Vamos ver como é que vai ficar isso. Na verdade, eu vou fazer o contrário desse movimento de rotação aqui. O gráfico vai começar devagar e depois vai descer rápido. Vou colocar ainda mais para trás. Mais para trás, diminuir o keyframe. Agora é ir aperfeiçoando, não tem o que fazer. Aí, ficou bacana. Perfeito. Vamos suavizar melhor essa curva. Bom, agora aqui o nosso cenário ele pega. Ó, deixa eu aumentar a escala dele aqui um pouco. Um pouquinho de nada. 76. Já não vai pegar. Perfeito. Temos a nossa segunda transição. A gente vem aqui, descendo tudo. Faz esse recorte. Anima 2. Uma nova composição. E agora, para a gente ver a nossa transição, para ver se funcionou ou não, a gente vai tirar a prova dos 9 agora. Ó. Isso é qualidade, meus amigos. Nosso bom e velho Match Cut. Isso aqui você não vê em nenhum lugar ensinar essas coisas que a gente está ensinando. Então se inscreve, deixa o seu like. Inclusive, tudo isso que a gente está vendo aqui, a gente vê na comunidade que a gente tem lá no WhatsApp. Então a gente vai estar deixando o link aí na descrição. Que aí vocês entram lá, tem muito network lá, tem muita gente que fecha parcerias, fecha negócio, fecha job por lá. Então é bom vocês entrarem nessa comunidade que a gente está o tempo todo lá tirando dúvida de todo mundo. Inclusive, esse é um projeto que muitos alunos
nossos que estão lá conseguiu ver eu fazendo esse projeto antes na íntegra. Então, se você quiser também ter acesso a isso, entra na nossa comunidade, que a gente vai estar o tempo todo ensinando esse tipo de coisa, sempre buscando novas tendências e novas inovações que a gente vê que é viável para o nosso mundo do motion. Para adiantar algumas coisas dessa terceira animação, eu peguei algumas coisas que eu já tinha na animação antiga, como esse print desse mapa aqui da minha cidade de Palmas. Então a gente vai vir aqui, vai criar um shape para fazer uma máscara com esse shape. Criar essa máscara, centralizar ela, botar roundness, essa captura de tela. A gente também centraliza ela, pode aumentar a escala um pouco. E vamos dar um mate. Agora, o que acontece? Eu vou recriar o formato aqui da interface em si, porque é como se fosse a interface de um celular. Vou copiar de novo os nossos efeitos que a gente tinha feito. Vou colar aqui. Onde é que tá? Tá aqui em cima. Então, eu venho aqui, venho de novo aqui, distort. Deixa eu voltar pra cá. Acho que desse tamanho tá bom. Roundness. Venho aqui, vou criar um outro shape. No caso vai ser a minha barra de busca. A posição dela vai ser um pouco mais para a esquerda, porque preciso dar uma bolinha aqui desse lado. Aqui eu acho que está perfeito. 150, perfeito. Vamos dar uma olhada como é que eu fiz. Certo. Temos uma lupa, o texto e o microfone. Esses ícones a gente acha no Flat Icon. Eu vou apenas fazê-las aparecer aqui e reposicionar. Por que essa composição está na vertical? Porque depois eu vou ter que fazer uma movimentação que é melhor ser feito todo na vertical do que em outro sentido. Se eu fizesse na horizontal, eu não conseguiria fazer a movimentação que eu vou fazer logo após. Aqui eu vou aumentar a escala, eu vou colocar a minha fotinha aqui. Na minha foto eu posiciono ela na frente da bolinha, vou aumentar o tamanho dela. Vou dar um mate na Ball Mask. Perfeito. Aqui eu vou colocar o texto. Bom, texto já posicionado. E aqui embaixo eu lembro de ter criado como se fosse uma biblioteca. Então eu vou refazer isso. Posso aumentar a escala? Como tá tudo, como essa caixa tá maior, posso colocar aqui. E eu vou linkar essas imagens aos meus botões. Porque assim, quando eu aumentar a escala de um, eu aumento a escala do outro também junto. Assim eu não perco tanto tempo. Então a gente vem aqui, linka as imagens nos botões. Agora a gente pode selecionar os botões, coloca aqui para baixo, aumentar a escala, que eles já vão aumentar junto. Alguns aqui não deram certo, não sei porquê, mas a gente reposiciona. Vamos lá. Aqui tá botão 3, botão 4. Agora sim. A gente vem aqui, coloca para cá. Seleciona todos, vem aqui no Align, coloca para ele diagramar de forma igual. Vou botar uma fonte bem maior. Isso. Deixa eu colocar um branco total para dar um destaque bem maior. Esse desfoque, eu acho que eu vou aumentar esse desfoque aqui, ó, no Distort. Vou colocar esse Gaussian Blur em 9 e ganhar mais um desfoque maior. E aumentar mais esse Tint. Vou colocar ele em 15. Isso, deixar mais branquinho. Beleza, agora a animação é da bolinha vindo, que vai virar esse Search Map e depois essas informações aqui aparecendo. Então agora é a hora que a gente vai fazer essa animação. Seleciona tudo, a gente puxa para cá e o que acontece? A gente vai ter que criar uma mask para essas informações aqui de baixo. Então eu venho aqui, crio um shape. A gente vem aqui, cria um shape com desfoque. E agora a gente faz essa biblioteca, tudo isso daqui, um track mate nessa mask. E agora o que acontece? Posso vincular tudo isso e a biblioteca neste nulo. E o nulo eu posso fazer isso, sumiu. Posso criar esse position e descer. Desce mais, Ctrl S, sempre importante. Isso, daí. Agora o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl R, vou descer essa régua até aqui. Porque eu preciso dessa barrazinha que está em desfoque desse Liquid Glass, dele depois vindo para esse formato, batendo nessa parte onde eu coloquei a régua. Agora eu vou posicionar esses carinhas aqui lá embaixo. Então esses aqui eu vou mudar de cor, vou colocar tudo amarelo. Agora esses outros carinhas aqui, a lupa, esse outro e essa bolinha, o search, vou colocar tudo de vermelho pra gente ir sabendo o que é o que, né? Essa parte do glow eu já vou fazer aqui. Então eu venho aqui, eu vou ter que diminuir o size dele, vou ter que aumentar o roundness e vou ter que colocar a posição lá embaixo. Por que eu coloquei a minha régua ali, a minha linha guia? Para eu poder descer ele para cá. Aqui, frame de rotation também, só por via das dúvidas. Agora a gente vem aqui, vamos criar um nulo para cá também, colocar esse nulo de azul. Vamos pegar todos esses aqui, até o search, vincular nesse nulo. Vamos criar um position no nulo e jogar ele totalmente aqui para baixo. Já temos a nossa barrinha de pesquisa. Só aviso que frame. Agora o que acontece? A bolinha ela tem que vir do centro para cá. Então
Eu vou ter que criar uma transição para a lupa, uma transição para o microfone e uma transição para minha foto. Beleza, criei minhas transições, agora eu vou fazer a movimentação do shape. Então eu venho aqui, vou entrar nas propriedades, size e roundness e venho no position, aperto U, ele tem que parar aqui, então eu vou centralizar ele, vou criar uma bolinha, mais ou menos uns 160 no roundness, e agora eu vou reposicionar ele lá pra cima, vou jogar a bolinha lá pra cima, mais ou menos aqui pro meio da minha composição. Vou só até aumentar ela, colocar 220 por 220, eu aumento o roundness, obviamente, que ela vai descer e depois vai abrir. Então a gente suaviza e só a partir daqui que o glass vai abrir. Ou seja, eu vou ter que diminuir ele aqui, vou ter que diminuir a composição dele. 0 e 0, o roundness eu diminuo também, que aí vai criar essa animação. Ele abrindo, que aí a gente tem essa animação. Vamos ver como é que vai ficar aqui. A gente vai ter mais ou menos essa animação. A bolinha desce e abre. Só que eu ainda preciso dessa outra abertura aqui, ó. Devagarinho tá indo. Tá vendo que ela tá subindo. Tem que apagar esses keyframes aqui. Cadê o nosso nulo? O nosso nulo tá aqui, ó. Vamos lá. Agora ajustar keyframe. Ó, a gente não acelera tanto. A ida da barrinha de search. Só que essa daqui a gente vai ter que acelerar um pouco. Vamos voltar aqui. Esse daqui a gente vai ter que acelerar um pouco. Nossa, tá uma bagunça. F9 em tudo. Acelera essa animação por completo. Surgiu e ela vai aumentar. E a barrinha de search vai parar lá em cima. Agora a gente vem com essa daqui de baixo. Esse nulo que a gente já tinha preparado. Ó, surgiu. A biblioteca vai vir lá de baixo. Perfeito. Vamos ver como é que ficou. Ó. Diga se não ficou lindo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma animaçãozinha com esse shape daqui de baixo. Então a gente vem no position dele. Vem aqui no size e no roundness. Mais rápido por ali. Ele já tem que estar aberto aqui, ó. Então aqui a gente pode diminuir bastante. Joga a posição dele lá para baixo. Coloca 0 e 0 em tudo aqui. Tem outro keyframe aqui. Suaviza tudo. Vamos ver como é que isso ficou. Não se preocupa com essa parte daqui de trás, que a gente ainda vai criar um BG. Não precisa se preocupar. Coisa bonita, hein? Perfeito. Agora a gente vem fora dessa composição, que a gente vai vir nessa. Vamos diminuir a escala. E agora eu vou pegar o mesmo BG que eu tinha feito da primeira animação. Vou dar um copiar e colar. Ó, surgiu e vai descer. Vai descer. A gente vem e posiciona. Agora que a gente vai fazer a transição do movimento. Vamos posicionar aqui perfeitamente. O movimento começa aqui, ó. Então, eu vou ter que aumentar a escala do meu vídeo e depois eu vou ter que reduzir a escala. Sem improviso. Então a gente vem aqui diminuir a opacidade pra gente ver tanto que a gente precisa aumentar a escala. Ó, vai ser... Tem que mudar a posição também. Então, a gente coloca o keyframe de position e ajusta. Suaviza. Tá quase pronto o sorvetinho. E a gente coloca em 3D. Por que eu vou fazer o 3D? Eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Desceu. Desceu. Vamos suavizar melhor esse aqui. Aumentar esse keyframe. Só que aqui tá parando. Já tem que sair daqui, ó. Então, a gente ajusta. Esse keyframe já saiu. Agora a gente vai colocar uma rotation aqui. Geralmente eu costumo usar todos esses keyframes. Que aí se eu precisar mexer em alguma coisa... eu já tenho aqui. Puxo para trás. E o que eu vou fazer? Eu vou dar um rotation no eixo X. E vou fazer ele meio que chegando um pouco mais perto. Mexo em Z, mexo em Y. Para ficar mais ou menos desse jeito aqui, ó. Agora a gente mexe no keyframe para não ficar algo feio. Suavizamos o keyframe. Keyframe suavizado et voilà! Então, pessoal, nessa aula vocês viram o quanto é fácil. E outra, eu usei efeitos nativos do After, então não tem nenhum plugin aí. A única coisa externa que tem é algumas imagens, então isso todo mundo consegue. Espero que tenham gostado desse tutorial. Usem e abusem disso, que tem chance de ser uma nova tendência no mercado de motion. E é isso. Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima.